Muitas pessoas, diante da frustração, de mágoas, de lutas, de decepções, elas desanimam e até desistem. Mas o Senhor dá a oportunidade de recomeçarmos. Esse é o estudo de número 1145 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É importante nós recomeçarmos, nós não desistirmos, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta. Vamos ao nosso tema, a importância do recomeço. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus, Ele nos motiva a recomeçarmos, Ele nos motiva a prosseguirmos, porque Ele é perdoador, Ele é ajudador e Ele nos sustenta com a sua mão poderosa. Recomeçar é reiniciar, reiterar é voltar, também é ressuscitar, é começar de novo. A Bíblia nos ensina que Jesus sempre estava sendo colocado à prova pelos inimigos. Por exemplo, os fariseus, os doutores da lei, até mesmo os sacerdotes e sumos sacerdotes. Lucas capítulo 6, verso 7 diz: os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. Eles eram incansáveis e sempre estavam usando de astúcia, de pegadinhas, e o desejo deles era acusar a Jesus e levá-lo à morte, pois eles não aceitavam, não acreditavam que Jesus era verdadeiramente o Filho do Deus Altíssimo. O nosso Senhor Jesus conhecia os pensamentos, conhecia os corações deles, assim como conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Lucas capítulo 6, verso 8 diz: todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Jesus não deixava de agir, de fazer o bem, de libertar, curar, transformar por causa deles. O nosso Jesus, Ele não ficava paralisado e nem intimidado pelos inimigos. Certo dia, uma mulher, ela foi pega adulterando e ela foi levada até Jesus. João capítulo 8, verso 3 e verso 4 diz: os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Eles estavam expondo a mulher diante de Jesus e diante das pessoas. Eles estavam esperando que Jesus não condenasse a mulher ou que Jesus condenasse ela, porque de um jeito ou de outro eles queriam acusá-lo de ser falso mestre. E a lei, ela ensina que tanto o homem como a mulher que fossem pegos adulterando deveriam morrer. Isso está escrito no livro de Levítico. Vamos conferir Levítico capítulo 20, verso 10, que diz: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Para eles não tinha perdão, mas os escribas e fariseus levaram somente a mulher para provarem a Jesus. João capítulo 8, verso 5, a parte inicial do versículo 6, que diz: assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. A pergunta deles a Jesus foi tendenciosa: tu
Que dizes a este respeito? Quem sabe? Eles disseram num tom de ironia, num tom intimidador, mas o nosso Jesus não se deixou intimidar e tranquilamente, como se não tivesse ouvindo eles, a Bíblia nos ensina que o nosso Jesus começou a escrever na terra com o dedo e eles ficaram insistindo. Aí Jesus respondeu. João capítulo 8, verso 7 diz assim: porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Imagina, a Bíblia nos ensina que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. E João nos ensina que todos pecaram. Vamos conferir em 1 João capítulo 1, verso 10? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Mas João, através da palavra de Deus, também nos ensina que devemos confessar ao nosso Jesus os nossos pecados para sermos perdoados por ele. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Aquela mulher, ela estava sendo acusada somente para provarem a Jesus, e o nosso mestre levou as pessoas a refletirem sobre os seus próprios pecados, tanto morais como espirituais. E as pessoas, a Bíblia nos ensina, convencidas de seus pecados, saíram e foram embora. João capítulo 8, verso 9 diz assim: então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último, e Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Os acusadores dela foram embora, pois todos eram pecadores, e Jesus se voltou para a mulher. João capítulo 8, verso 10 diz assim: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Após Jesus confrontar aquelas pessoas, ele voltou a escrever na terra com os dedos, e após as pessoas conscientes de seus pecados irem embora, Jesus se levantou, perguntou para ela onde estavam os acusadores, mas Jesus a advertiu. Vamos ver João capítulo 8, verso 11. Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Jesus amorosamente advertiu a mulher. Ele não a condenou, mas advertiu-a para não pecar mais, pois o nosso Senhor, ele veio buscar e salvar o que havia perdido, ou seja, ele veio buscar e salvar o que se perdeu, o que se afastou, os doentes espirituais, e ele veio dar oportunidade para que todos possam buscá-lo e o encontrarem. O nosso Senhor deu àquela mulher a oportunidade de recomeçar uma nova vida. Glórias a Deus. A Bíblia não menciona mais sobre ela. E lembrando de João Marcos, o escritor do livro de Marcos, quando ele foi com Paulo e com Barnabé na primeira viagem missionária deles, lá em Perge, ele se separou de Paulo e de Barnabé. Atos 13, verso 13 diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. A Bíblia não relata o motivo de João Marcos ter voltado, e esse fato fez Paulo não querer mais a companhia dele. Mas quando Paulo quis retornar para visitar aos irmãos das igrejas fundadas por ele,
Barnabé sugeriu levarem João Marcos e Paulo não concordou. A discórdia entre eles foi tão grande que Barnabé não viajou com Paulo e Barnabé, ele viajou com o sobrinho dele, ele viajou com João Marcos. Atos capítulo 15, verso 39. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. O fracasso de João Marcos em ter abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem não impediu de recomeçar, pois mais tarde, João Marcos estava caminhando com Paulo, estava fazendo a obra missionária com Paulo. Ele não ficou preso no fracasso dele ter retornado e ele foi muito útil para Paulo. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 11 diz assim: somente Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. O recomeço de João Marcos fez dele um grande auxiliar de Paulo, pois ele recomeçou, ele não desistiu, ele retornou ao caminho certo e foi proveitoso para servir a Paulo, nos ensinando que diante de fracassos, de desilusões, de sofrimentos, nós devemos recomeçar e agradarmos ao Senhor. João Marcos é o escritor do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e ele foi discípulo também de Pedro. Quando eu falo em Pedro, logo eu lembrei que Pedro, após negar a Jesus, ele desistiu, ele voltou a pescar peixes, mas o nosso Senhor, ele deu oportunidade de um novo recomeço a Pedro. Após Pedro negar a Jesus, Pedro se arrependeu, Pedro chorou amargamente. Mateus capítulo 26, verso 75 diz: e naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Pedro naquele momento entendeu que nós não vencemos confiando em nós mesmos, confiando na nossa força, mas sempre devemos viver na dependência do nosso Senhor. Pedro, ele chorou amargamente, arrependido, frustrado, mas após Jesus ressuscitar, quando ele se apresentou às mulheres, ele mandou recado para os discípulos e também para Pedro. Marcos capítulo 16, verso 7 diz: agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo diante de vós para Galileia, lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Jesus estava mostrando para todos que ele conhece o coração, que ele conhecia Pedro e que Pedro deveria recomeçar. E Pedro aproveitou a oportunidade, ele recomeçou, ele disse a Jesus que o amava por 3 vezes, e após a ascensão de Jesus, no dia do Pentecostes, aquele Pedro que recomeçou, fez sua primeira pregação, e a Bíblia nos ensina que 3.000 almas se renderam a Jesus, e na segunda foram 5.000 almas. Eu vou começar a concluir. Muitas vezes nós ficamos frustrados, magoados, decepcionados e temos vontade de desistir, mas nós devemos estar olhando para nosso Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí nós conseguiremos recomeçar, pois somos sustentados, somos perdoados e somos consolados pelo Senhor.
Se você parou, é tempo de você recomeçar, porque o nosso Jesus, Ele te dará vitória, Ele te ajudará, Ele te sustentará. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço o convite que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.